queridos! Estamos de volta com a nossa leitura do livro Autodescobrimento, uma busca interior, um livro escrito pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Nós abrimos hoje o capítulo 10 sobre conteúdos perturbadores e dentro dele a gente vai falar sobre a raiva, o ressentimento, a lamentação, a perda pela morte e a amargura. Bom, hoje a gente fala sobre a raiva, como é que a gente pode lidar com esse sentimento, né, que todos temos, todos somos seres humanos. Bom, e aí Joana de Ângeles diz o seguinte: os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, desejando em particular as agradáveis, sem levar em consideração as outras que resultam de desordens de variada natureza. A condição humana propicia por si mesma a fragilidade por decorrência da impermanência dos implementos físicos que revestem o ser, assim como dos diferentes níveis de consciência que são alcançados no processo da evolução. Como resultado, todos experimentam conflitos, que são choques de entendimento e de comportamento entre o que se quer e o que se é, entre o ego e o self. Quando, porém, esses conflitos se fazem duradouros, enraizando-se no psiquismo e perturbando o procedimento, adquirem expressões patológicas que necessitam de terapias específicas para serem erradicados. A raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, emocional. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar são o escamoteamento dela, pela dissimulação, mantendo-a intacta, o desdobramento dos seus prejuízos, pelo remoer do fator que a gerou, a autocompaixão por sentir-se injustiçado, o desejo de revide, mediante a agressividade ou acompanhando o deperecer, o sofrimento do antagonista. Quando algo ou alguém se choca com o prazer, o bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável, desencadeia-lhe instantaneamente a chispa da raiva, que se pode apagar ou atear incêndio, dependendo da área que atinja. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. A sensação da raiva atual tem as suas raízes em conflitos não digeridos, que foram soterrados no subconsciente desde a infância e ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas. Quando tal ocorre, ressumam inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento. No entanto, vivos, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Nesses casos, a insegurança interior faculta a irascibilidade e vitaliza a dependência do apoio alheio. Instável porque em conflito, não racionaliza as ocorrências desagradáveis, preferindo reagir, lançamento de uma cortina de fumaça para ocultar a sua deficiência, a agir, afirmando a sua autenticidade. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional. No físico, mediante distúrbios do sistema vago-simpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria, como autopunição, etc. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão.
Muitas raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância em razão de métodos castradores de educação ou agressividade do grupo social ou necessidades socioeconômicas podem desencadear tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. O poder supremo criou a vida como bênção e o ser para fruí-la. Nas leis soberanas não existe um só item punitivo ou gerador de violência, tudo contribuindo para a harmonia geral, inclusive as ocorrências que parecem desconcertantes. Diante da raiva, é necessária a aplicação do antídoto equivalente para dela liberar-se. Muitas técnicas do rolfismo, da psicologia, merecem ser utilizadas, de forma que não se transforme em ressentimento, por ficar arquivada, intacta à espera do desforço. Não adiantam o perdão externo e a aparência, mas a sua eliminação, assim como dos seus efeitos. Quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele se referiu ao esquecimento delas, isto é, a sua diluição na água lustral do amor, partindo-se do princípio pelo qual se considere o ofensor alguém que está mal consigo mesmo ou enfermo sem dar-se conta. O conteúdo da raiva diminui e até desaparece graças à racionalização da ofensa. Quando a raiva se deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, da traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, de algo mais profundo e imaterial, a resignação não impede que se lhe dê expansão para logo após eliminá-la. Chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor, quando for o caso, em um espelho, elucidando a raiva até diluí-la. São admiráveis recursos, dentre outros, para anular os seus efeitos danosos. A meditação deve ser buscada também para auxiliar na análise das origens do acontecimento, constatando se teria sido o responsável pela sua vigência e, ao confirmá-lo, evitar a autopiedade, contrapondo a lógica e o direito de errar, mas não a permissão de ficar no engodo. A prece de compaixão pelo ofensor e de autofortalecimento possui o miraculoso condão de diluir as vibrações de raiva, erradicando-as. As ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afeta-as e a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerescência. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível e bem canalizá-la até a sua diluição é característica de ser humano lúcido e saudável. A raiva obnubila a razão e precipita o ser em profundos fossos da alucinação. Quando ofendido, o indivíduo deve expressar seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração, como todas as demais pessoas. Nunca se permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação, antes de ter alcançado a plena humanização. Desculpem. Quando se parece sem ser, transita-se por larga faixa de conflitos, inclusive o de inferioridade, avançando-se para estados depressivos. Não se deve facultar a autodesvalorização, apontando os próprios itens negativos ou apresentando relatos autodepreciativos para agradar aos demais ou fazê-los rir. Humildade não é negação de valores, nem subestima por si próprio, fazendo-se caricaturas pejorativas da sua realidade. Ser filho de Deus, encontrar-se em experiência evolutiva, poder discernir entre outros logros, constituem bênçãos que não podem ser desprezadas. Jesus, o homem humilde por excelência, jamais se escusou.
Submeteu-se aos fariseus, aos dominadores transitórios e seus fâmulos. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. Retê-la nunca, sem revides, sem mágoas. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.